glaucoma, ele é uma doença muito prevalente nos dias de hoje. Cerca de 60 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. E dessas, mais de 3 milhões vão ficar cegas por conta da doença. Então não tem como a gente ignorar a importância da doença no nosso contexto mundial, né? O grande problema do glaucoma, além de poder levar à cegueira, é que é uma doença silenciosa. Então, na maioria das vezes, os pacientes não sentem dor, não sentem desconforto, não sentem vermelhidão, e a visão só vai baixar quando a doença está muito avançada. Então, se esperar a visão ficar baixa para procurar uma assistência oftalmológica, já vai ser tarde demais. Meu Deus, então isso significa que toda a população ela precisa estar frequentemente no oftalmologista para fazer essa análise, né, doutora? Sim. O glaucoma ele é uma doença do nervo óptico, né? Então, é uma doença que vai machucando o nervo, que fica lá no fundo do olho, e esse nervo ele é responsável por levar toda a informação visual para o nosso cérebro, né? Então, conforme a doença vai avançando, o nervo ele vai sendo machucado e vai tendo perda da visão, né? Se não tem sintoma, como é que a gente vai perceber que o nervo está sendo machucado? Através do exame oftalmológico. O exame oftalmológico básico, ele consegue detectar essa alteração do nervo de forma bastante precoce, né? Então, o básico, uma simples visita ao seu oftalmologista, e lembrando que tem que ser oftalmologista e não técnico, né? E não ir à ótica, mas passar por uma consulta com um médico oftalmologista, é possível você fazer o diagnóstico, né? Ou pelo menos perceber que tem alguma coisa errada. Além disso, na maioria dos casos, existe um aumento da pressão dos olhos. Muita gente até acha que a doença glaucoma é uma doença da pressão. Na verdade, é uma doença do nervo, mas que na maioria dos casos tem aumento da pressão intraocular. Então, na consulta, a gente também consegue ver que a pressão está alterada. Então, só visitando seu oftalmologista anualmente, você consegue prevenir a doença, detectar precocemente para introduzir o tratamento o mais rápido possível. E uma dúvida, doutora, essa perda ela é gradativa ou não? Depende do tipo de glaucoma. Existem vários tipos de glaucoma, né? Várias causas para o glaucoma. O indivíduo ele pode ter glaucoma porque ele tinha um gene que determinava de ele ter o glaucoma um dia, de ele desenvolver o glaucoma um dia. Ou esse glaucoma pode ser secundário a algumas causas, né? Como doença da retina pelo diabetes, por exemplo, como trauma, com o uso indiscriminado de corticoides, né? Então, pessoas que pingam colírio de corticoide sem prescrição médica podem ter um aumento da pressão e podem ter o glaucoma. Então, dependendo do tipo de glaucoma, a evolução vai ser mais lenta ou mais rápida. Entendi. E esses vários tipos de glaucoma, doutora, como que o paciente ele consegue entender um pouquinho mais, né? Porque você citou a respeito do uso de medicamento, que eu acho que hoje é muito comum, né? Tá irritado e talvez você pode estar mascarando, né? Então, como ele fica um pouquinho mais atento com esse assunto? Além da visita do oftalmologista. Sim. Então, batendo novamente na tecla, tá com um problema oftalmológico, o local que essa pessoa tem que ir no oftalmologista. Não adianta ir na farmácia, porque pode acontecer de comprar uma medicação que, ao invés de ajudá-la, vai prejudicar, né? Como no caso do uso dos corticoides. Então, falando um pouquinho aí do glaucoma secundário ao uso de corticoides, ele é principalmente devido ao uso de colírio que contenha dexametasona, né, que é um tipo de corticoide, e esses são colírios que não necessitam de receita médica para que sejam vendidos. Muitas vezes o paciente tem uma irritação ocular, vermelhidão, vai na farmácia, adquire o colírio, é um colírio que para a maioria das queixas consegue amenizar. Sim. E acaba fazendo uso contínuo desse colírio, e aí que está o perigo. Além de desenvolver o aumento da pressão, pode desenvolver também a catarata. Então tem que tomar bastante cuidado e procurar não utilizar colírios sem prescrição médica. Perfeito. E quando você está se referindo a aumentar os riscos, né? Então, eu vou colocar como genérico aqui, que não conhece muito sobre o assunto. Se eu sou uma paciente convencional, não sinto nada, como você comentou, mas eu estou ouvindo você no podcast agora falando das possíveis causas, né? Tem mais alguma coisa que você recomenda para reduzir, ficar de olho?
para ter mais vontade de procurar um oftalmologista? Então, outras formas de prevenção, além de você fazer a avaliação corretamente, né, com o oftalmologista, é ter um estilo de vida saudável. Então, a gente pensando que o glaucoma ele pode ser secundário a causas como, por exemplo, a retinopatia diabética, que é um adoecimento da retina por conta de um diabetes descompensado. É interessante a gente lembrar que ter um estilo de vida saudável é muito importante para a gente manter toda a saúde em dia, né? Não só na saúde de todo o corpo e também a saúde ocular. Então, se alimentar bem, ter prática de atividade física, dormir bem, tudo isso está relacionado ao bem-estar e por consequência, a prevenção da doença.